Sejam muito bem-vindos, meus amados alunos em Cristo Jesus. Daremos continuação nas nossas aulas da Bíblia Sagrada de forma mais aprofundada, ok? E hoje entraremos no segundo livro de Crônicas, pessoal. Segundo livro de Crônicas. A aula de 1 Crônicas ela foi rápida por conta que são relatos que já vimos e aqui não será diferente. Também são relatos que já vimos lá atrás no livro de Reis e nos livros de Samuel, ok? Então bora lá. Do capítulo de número 1 ao capítulo de número 9 do livro de 2 Crônicas, quais são os pontos principais a serem trabalhados e tratados? Vamos lá. Salomão oferece sacrifício a Deus logo após ele assumir o reinado e pede sabedoria. Deus aparece a ele e lhe concede este pedido e ele se torna o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Claro que Jesus é a parte, porque Jesus, além de ser homem, ele era o próprio Deus. Mas homem natural, nascido de mulher, como todo mundo, debaixo da lei do pecado, Salomão foi o homem mais sábio da história da humanidade, ok? Também dentro desse contexto, não, deu uma travada aqui, também dentro desse contexto, vai falar da aliança sendo reafirmada com Salomão e Irão, o mesmo lá que fez uma aliança com Davi. E é neste contexto aqui que Irão vai ajudar na construção do templo. Salomão já tem na mão o desenho do templo que o papai Davi já havia lhe dado e começa as construções. Dentro do templo, Salomão mandou erguer 2 querubins gigantescos com as mãos estendidas e abertas. Eles foram cobertos de ouro puro. Então você imagina ter essas estátuas lindas, só que não era para idolatria, pessoal. Era um enfeite, tá bom? Que muitas pessoas, principalmente os idólatras, vão falar assim, tá vendo aí? Como que você fala que é pecado ter imagem, mas lá no templo de Salomão tinha 2 querubins, mas você não vai ver ninguém adorando querubim, nem queimando incenso para querubim, nem pedindo milagre para querubim. Era só um enfeite. Na Bíblia não fala nada sobre enfeite. Tanto que eu não acho errado. Se você quiser ter um candelabro de Israel na sua casa, eu tenho na minha casa. Eu não vejo problema, eu não oro para ele, eu não queimo nada nele. É algo cultural, é um enfeite, ok? Não tem problema nenhum. E é o que acontece aqui. Coloca lá esses 2 querubins cobertos de ouro puro. Era muita beleza o templo de Salomão, era muita riqueza, era muito lindo tudo que tinha lá dentro e toda a riqueza que tinha dentro do templo de Salomão. Lembrando que Davi guardou muitos tesouros para a construção desse templo. Salomão foi um homem talvez mais rico da história nesse contexto, pessoal. Veio pessoas de todas as partes do mundo para ver a sua sabedoria e também ver a sua riqueza. Foi provavelmente o homem mais rico do mundo antigo, tá? Ainda dentro desse contexto, pessoal, também vai falar sobre a Arca da Aliança ser levada para dentro do templo, porque já vai começar a inauguração, o templo já está de pé, o templo está pronto e vai ter a inauguração, a Arca é levada para dentro do templo, tem uma reunião né, solene. O que é solene? Convoca todo o povo que pode subir e sobe lá para ver a inauguração do templo. Salomão, ele vai abençoar o povo, ele faz uma oração a Deus no dia aqui da inauguração do templo e Deus responde a oração de Salomão mandando fogo do céu para queimar o holocausto de sacrifício que eles estavam oferecendo neste dia aqui da inauguração do templo. Diz que a glória de Deus foi tão grande aqui nesse dia que a fumaça, a nuvem de Deus veio em cima do templo e uma fumaça encheu todo o santuário e todos os sacerdotes levitas não aguentaram ficar em pé, caíram por conta do poder de Deus e todos os enfermos e doentes que estavam perto do templo neste dia foram curados na hora das suas enfermidades. E Deus responde aqui a oração de Salomão dentro desse contexto, falando aquele texto tão famoso, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É dentro desse contexto que nasce aqui estas palavras maravilhosas vindas do próprio Deus, falando que ouviria a oração feita dentro daquele templo, desde que o povo se arrependesse dos seus pecados e abandonasse os maus caminhos. Porque Salomão pediu, na oração que ele fez aqui antes do fogo descer, para que Deus habitasse ali, que Deus ouvisse a oração que fosse feita ali naquele templo. E Deus responde aqui dentro deste contexto, ok? E ainda dentro aí do capítulo 1 ao 9, mais chegando perto do 9, vai ter também a citação pessoal da rainha de Sabá, que vem lá para conhecer Salomão e vai falar da riqueza de Salomão e da sua morte. É o que é trabalhado aí e mais relevante do capítulo 1 ao capítulo 9. Agora segura aí, ó. Segura aí porque isso daqui tudo nós já vimos. Então vamos lá. Do capítulo 10 ao capítulo 36, o que vai ser tratado?
do 10 ao 36. Então segura aí. Mais de 20 capítulos. Vamos lá. Vai ser trabalhado o seguinte. A revolta das 10 tribos com a morte de Salomão. Nós lembramos lá, né, que teve uma divisão, né? Reoboão, ele pega 10 tribos e sobe pro norte. E aqui, pessoal, eles querem ter uma guerra contra as 10 tribos. As duas tribos que ficou lá embaixo, né? Reino Sul, lembra? Que nós fizemos na outra também. Reino Norte. Aqui subiu para cá, norte. 10 tribos. Aqui 2 tribos. Aqui capital Samaria. Aqui capital Judá. Aqui ficou 2 tribos. Eles queriam guerrear contra eles. Deus proíbe essa guerra. Por quê, pessoal? Porque eles são irmãos. A matança é ser entre eles mesmo. Deus proíbe essa guerra e Deus vai castigar Reoboão por conta que ele foi idólatra. Esse que foi aqui por norte aqui. E lembrando que aqui no norte praticamente foi tudo idólatra. Tanto que eles perderam o governo bem mais cedo, né? Por volta do ano de 722 a.C., Salmanaser, lá da Síria, ele vem aqui, invade o Reino Norte, arrebenta com tudo, destrói, como nós já vimos lá atrás, lá, tá? E aqui mistura os assírios com as 10 tribos e dá origem aos samaritanos. E aqui vai cair em 585, 586. Aqui caiu em 722. Aqui governou cerca de 19 reis, e aqui governou cerca de 20 reis, tá bom? É mais ou menos esse cálculo aí. Alguns vão falar que é mais, outros vão falar que é menos, mas geralmente é esses cálculos que aparecem aí nos estudos de teologia, tá bom? Dentro desse contexto aqui também do capítulo 10 ao 36 vai falar o seguinte: reina Abias, e ele agora é contra Jeroboão, é um contra o outro. Vira e mexe também vai ter o que aqui, ó? Fight. Esse reino sul contra o reino norte. Irmãos saindo na pancada, não sendo obediente à voz de Deus que tinha proibido aqui a guerra, né? Apesar que aqui ele proibiu a guerra naquele contexto que teve a divisão. Mas depois não teve como segurar, eles começaram a guerrear entre si. Logo na sequência vai falar sobre Asa, né? O rei Asa, ele vence Zerá, o etíope, que era lá da África. Possivelmente a Etiópia era a África. Logo na sequência vai falar que Asa, este rei aqui, ele vai abolir a idolatria e faz um pacto lá em Judá. Lembrando que Judá é o reino sul, onde estava o templo, capital Jerusalém. Ele vai fazer um pacto com Deus, ok? E vai ter uma aliança aí, nesse mesmo, logo depois do contexto aí do rei Asa, vai ter uma aliança entre Josafá e Acabe, que é aquela aliança lá que o profeta Micaías vai apanhar no rosto, porque profetiza que eles vão morrer, né? Ou, aliás, Acabe iria morrer e Acabe não aceita essa profecia. E aquele profeta falso que estava lá, né, acabou dando uma pancada no rosto do profeta Micaías. É o mesmo contexto que nós já vimos lá atrás. Logo na sequência vai falar da impiedade de Jeorão, vai falar da impiedade, foi um rei ímpio, um rei pagão. E logo na sequência fala de Acasias é morto por Jeú, lá no Reino Norte, que nós vimos, né? Esse Jeú foi ungido por Eliseu, o profeta, para ser rei. Ele vai lá e acaba com a casa de Acabe. Por quê? Porque Acasias é descendente de Acabe, filho de Jezabel. Lembrando que Jeú também mata Jezabel, a mulher promíscua e serva de Baal. Atalia quer matar toda a aliança de Davi, Reino Norte, também já vimos lá atrás. E aí Joiada, o sacerdote, ele esconde Joás, um descendente de Davi, ou seja, filho dos filhos de Davi, tá, pessoal? Logo na sequência fala de Amazias, ele é idólatra e ele é do Reino Sul, aqui também teve idolatria, tá vendo aí? E logo na sequência vai falar de Uzias, é um bom rei, ele governa bem, porém Uzias, ele ficou tão soberbo por conta da grandeza que Deus deu para ele, né? Se engrandeceu tanto Uzias, que ele entrou no templo, no santuário e queimou incenso a Deus. Ele não podia fazer isso, pessoal, mesmo sendo rei. Isso era papel e função dos levitas e dos sacerdotes. E Deus fere ele com a lepra. É isso aí. Uzias vai ser ferido com a lepra porque queimou incenso no santuário e não era a função dele. Deus o chamou para governar e ser rei. Levita não era a função dele. Isso também aconteceu com Saul lá atrás, que ele queria oferecer sacrifício para Deus, sendo que ele não era sacerdote, né? E pagou um alto preço também. Ou seja, qual é a aplicação para nós? Faça aquilo que Deus te chamou para fazer. E ponto final. Acabou. Jotão reina bem, pessoal. É um rei bom. Acás é ímpio, isso daqui é lá no Reino Sul, tá? E o filho dele, Ezequias, é um bom rei. E Manassés, que é filho de Ezequias, é um idólatra. E possivelmente esse Manassés aqui do Reino Sul é aquele que mandou cortar o profeta Isaías pelo meio. Amon é sua impiedade, filho de Manassés, foi ímpio. Josias repara o templo, aí vai ter uma espécie de avivamento, porque neste contexto aqui, Ilquias, o sacerdote,
ele vai ler a lei de Deus. E durava muito pouco tempo esses avivamentos e essa volta a Deus, e logo depois já começava tudo de novo, a idolatria, o povo se afastar de Deus. Neste contexto, Uda, a profetisa, ela vai profetizar a destruição de Jerusalém, já falando aqui do cativeiro babilônico, que desde lá atrás eu tenho falado para vocês. Então ela já está prevendo aqui, profetizando que não tem mais o que fazer, o cativeiro vai acontecer, os babilônicos vão vir e vai destruir tudo, vai acabar com tudo, que nós vimos lá no final de 2 Reis, tá bom? E logo na sequência aqui temos Joacás é levado para o Egito, que também já vimos lá atrás, e Joaquim é colocado por Faraó para governar em Judá. Então, logo depois de Joaquim, ele é levado para a Babilônia. Zedequias, seu filho, reina, ok? E ele perde os olhos também quando é transportado para a Babilônia. Seus olhos são arrancados. E é aqui que acontece o cativeiro babilônico. Por volta de 585, 586, eles são levados para a Babilônia e vão permanecer lá por 70 anos. E assim se encerra o segundo livro das crônicas dos reis de Israel. Na próxima aula, nós já vamos trabalhar aí, possivelmente, sobre a volta da Babilônia, ok? Tem coisas legais aí para ser trabalhado. Então eu espero que você esteja notando tudo isso, pessoal, porque isso daqui é um panorama clássico da Bíblia para você se orientar, saber o que está acontecendo aí dentro de cada capítulo, ok? Então faça suas anotações e eu te aguardo para a nossa próxima aula com a graça de Cristo Jesus.